Segunda semana da Páscoa. Sábado, 22 de abril de 2023. A liturgia deste sábado nos apresenta passagens dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de João. Na primeira leitura, os discípulos tiveram que lidar com um problema comum a muitas comunidades: conflitos internos. Os fiéis de origem grega se queixavam de que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário em relação aos fiéis de origem hebraica. Para solucionar a questão, os apóstolos sugeriram que fossem escolhidos 7 homens de boa fama e repletos do Espírito Santo para servir às mesas, enquanto eles se dedicariam inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Com a escolha dos 7, a palavra do Senhor se espalhava e o número dos discípulos crescia em Jerusalém, inclusive com a adesão de uma grande multidão de sacerdotes judeus. Já no Evangelho de João, os discípulos se encontram em uma situação de perigo no mar agitado e com um vento forte, quando avistam Jesus andando sobre as águas em direção à barca. Apesar do medo inicial, Jesus tranquiliza os discípulos dizendo: "Sou eu, não tenhais medo." Com isso, a barca chega imediatamente à margem para onde estavam indo. Essas duas passagens nos mostram a importância da confiança em Deus e da união entre os fiéis para superar desafios e conflitos, assim como a presença divina que nos acompanha em todos os momentos. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: "Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra." A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura da liturgia nos traz uma mensagem de organização e resolução de conflitos, o que pode ser aplicado na vida atual. No trecho, vemos que a comunidade cristã de Jerusalém enfrentava problemas internos, com os fiéis gregos se queixando de que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Diante disso, os apóstolos propõem a escolha de 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, para cuidar desse assunto, permitindo que os apóstolos se dedicassem integralmente à pregação da palavra de Deus. Podemos aplicar esse exemplo em nossas vidas, buscando soluções pacíficas e organizadas para resolver conflitos e problemas em nossas comunidades e relações pessoais. É importante buscar líderes confiáveis e capacitados para lidar com questões delicadas, enquanto nós mesmos nos dedicamos a outras tarefas importantes em nossa vida. Além disso, podemos também nos inspirar na união e solidariedade demonstradas pela comunidade cristã em Jerusalém, que crescia em número e aceitação mesmo diante das dificuldades. Podemos buscar essa união e empatia em nossas próprias comunidades e relações, buscando ajudar uns aos outros e trabalhando juntos em prol de um bem comum. Podemos encontrar força e esperança na palavra de Deus, assim como a comunidade cristã de Jerusalém encontrou, e nos unir em oração e serviço. Salmo responsorial. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé.
Deus ama o direito e a justiça transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O salmo responsorial deste dia pede que os justos se alegrem no Senhor e que os retos o glorifiquem. O salmo nos lembra que a palavra do Senhor é reta e digna de confiança, e que Ele ama a justiça e a bondade. O salmo também nos convida a louvar a Deus com a música, pois a música é uma expressão de gratidão e adoração. Na vida atual, é importante lembrar-nos de nos alegrar no Senhor e de glorificá-lo através de nossas ações e palavras. Devemos buscar a justiça e a bondade em nossas vidas, e confiar na palavra do Senhor como guia para nossas ações. Além disso, podemos expressar nossa gratidão e adoração a Deus através da música e da arte, dando-lhe honra e glória através de nossa criatividade. Em tempos difíceis como os que estamos vivendo atualmente, é fácil se sentir desanimado e perdido. No entanto, o salmo responsorial de hoje nos lembra que Deus é nossa rocha e nossa salvação, e que podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Devemos manter a fé e a esperança em Deus, e continuar a louvá-lo e glorificá-lo através de nossas vidas. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressurgiu Cristo, o Senhor, que criou tudo, Ele teve compaixão da humanidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu. Não tenhais medo. Quiseram, então, recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta um relato onde Jesus caminha sobre as águas para encontrar seus discípulos em uma barca, que estavam lutando contra as ondas fortes e o vento no mar. Quando os discípulos avistam Jesus, inicialmente ficam com medo, pensando que se trata de um fantasma. No entanto, Jesus tranquiliza-os, dizendo: Sou eu. Não tenhais medo. Diante disso, os discípulos reconhecem Jesus e o acolhem em sua barca, que milagrosamente chega imediatamente à margem desejada. A mensagem desse evangelho pode ser vista como uma inspiração para aqueles que enfrentam dificuldades em suas vidas. Assim como os discípulos lutaram contra as ondas fortes e o vento, muitas vezes enfrentamos obstáculos em nossa própria jornada. No entanto, assim como Jesus se aproximou dos discípulos, também podemos encontrar ajuda divina em nossas vidas quando mais precisamos. A mensagem principal é de esperança e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Podemos aplicar essa mensagem em situações de doença, perda de emprego, problemas financeiros, entre outros. Ao invés de permitir que esses obstáculos nos derrotem, podemos nos lembrar que Deus está sempre presente em nossas vidas, pronto para nos ajudar a superar as dificuldades. Além disso, assim como os discípulos acolheram Jesus em sua barca, podemos acolher aqueles que oferecem ajuda e conforto em nossas próprias vidas. Essa mensagem também pode ser aplicada em situações mais amplas, como no enfrentamento de crises globais, que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. A mensagem é de que, assim como Jesus acalmou os discípulos em sua barca, podemos confiar em Deus para nos trazer segurança e conforto em meio às tempestades da vida. Mensagem final. A liturgia de hoje nos apresenta a importância de dedicarmos nossas vidas à palavra de Deus, buscando sempre o amor e a justiça em nossas ações. Vemos nos Atos dos Apóstolos a preocupação dos discípulos em atender às necessidades da comunidade, escolhendo 7 homens repletos do Espírito Santo para servir às mesas.
A união e a fraternidade entre os discípulos, independentemente de sua origem, é um exemplo para todos nós, mostrando que devemos nos unir em torno do amor a Deus e ao próximo. No Salmo responsorial, somos convidados a dar graças ao Senhor, que é justo e amoroso, e a confiar em seu amor para nos libertar da morte e nos alimentar em tempos de penúria. Essa confiança em Deus nos dá a paz e a serenidade para enfrentarmos as dificuldades da vida, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Por fim, o Evangelho de João nos mostra a presença de Jesus em nossas vidas, caminhando ao nosso lado mesmo nos momentos de tempestade. Ele nos convida a não termos medo, pois Ele é a luz que ilumina nossos caminhos e nos guia em direção à paz e à salvação. Que possamos seguir o exemplo dos discípulos, buscando sempre a fraternidade e a união entre nós, e confiando em Deus em todos os momentos da vida. Que o amor, a paz e a fé estejam sempre presentes em nossos corações, nos dando forças para superar as dificuldades e caminhar em direção à vida plena e feliz.